Olá, o Rio TV Debate discute um tema que preocupa toda a sociedade: a falta de segurança, a violência nas escolas. Vamos ouvir a vereadora Marielle Franco, o coordenador-geral do CEP, Gilberto Rodrigues, e Edson Diniz Júnior, diretor da ONG Redes da Maré. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de começar esse encontro analisando um dado da Secretaria de Educação que afirma que mais de 100 mil alunos ficaram sem estudar pelo menos um dia este ano por causa da violência nas escolas. Começando com a vereadora. A que a senhora atribui uma situação como essa? Obrigada aí, Sérgio. Boa tarde a todas e todos. Acho que a gente pode olhar para esses dados olhando por região da cidade, né, para além da data, para além do perfil desses alunos, como é a rede como um todo. Imagino que se a gente afunile, né, aprofunde ainda na perspectiva das escolas dentro das favelas, dos CIEPs dentro da favela, a gente ainda pode ampliar. Objetivamente por conta de uma lógica de confronto armado, onde, infelizmente, o direito à educação acaba sendo negado frente ao direito à segurança. O direito à segurança acaba imperando em confronto, em armamento, numa relação desigual de vivência na cidade frente ao direito à educação. Se a prioridade fosse a garantia de todos os dias de ensino, né, regular, a garantia da hora-aula para todas essas crianças, a relação com a segurança pública ficaria num outro plano. Mas, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro trata essa questão ainda desigual. A gente sabe que a Maré é uma área que é constantemente alvo de operações policiais. Existe até um levantamento da ONG, né? Eu gostaria que o senhor trouxesse esses dados em relação, por exemplo, ao ano passado. O número de operações assusta, isso acaba provocando essa situação na avaliação do senhor? A gente tem, primeiro, boa tarde, é bom estar aqui com todo mundo. Esse é um dado, primeiro falar do dado, 100 mil alunos, 100 mil crianças sem aula é um dado absurdo, né? Tinha que ser um dado para a cidade inteira se indignar, né? Porque a gente está falando de educação de crianças, e principalmente crianças pobres, que são atendidas pela escola pública, que é o público que a escola atende, que essa escola atende. Na Maré, a coisa, e alguns outros territórios, como a Maré, o Alemão, a Rocinha, a Mangueira, enfim, esse problema é maior ainda, né? A gente fez um levantamento no passado de quase um mês sem aula, 22 dias sem aula, nas escolas da Maré. A Maré tem 40 escolas hoje, né? Um pouquinho, 40, 42 escolas hoje. Então é um contingente de 16 mil crianças, só na Maré, sem aula. Em algumas escolas você tem até uma semana, 8 dias sem aula. Então isso é recuperável. Isso é um prejuízo para essas crianças imenso, porque você está negando a essas crianças o direito à educação, que é o direito básico. Então a gente tem, o que me preocupa é assim, qual é a política do Estado em relação a isso, né? Do Estado de uma maneira geral, da Polícia, Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação. As pessoas não falam sobre esse problema. Elas apenas divergenciam sobre essas questões. Não há uma política de fato dizer, olha, temos esse problema. O que se faz em relação a esse problema? Qual é a alternativa à política que está dada hoje? Isso você não tá colocado. Então, para mim, isso é muito grave e esse tem que ser um problema da cidade inteira. Que tipo de retorno, por exemplo, o senhor tem em relação aos professores que vivem essa realidade também assustadora dentro das escolas? Bom, primeiro boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio. Bom, a gente hoje tem uma realidade que é uma realidade extremamente dura e óbvio que dificulta totalmente, né, a relação de ensino-aprendizado. Os relatos que chegam a gente são relatos assustadores, né? A quantidade de professores que pedem exoneração por mês, né, por semana, na rede municipal e na rede estadual por conta da violência é assustador. Fora os casos, né, relacionados às doenças, como síndrome de Burnet, entendeu? Relacionados a doenças como síndrome de pânico, certo? E outras questões de saúde que acabam afetando o psicológico, né, desses profissionais da educação. Então, é uma situação crítica, é uma situação que vivemos hoje que ela chega quase beirando ao limite, certo? Hoje, lecionar em áreas de confronto, lecionar em territórios ocupados pela polícia, né, com falta de uma perspectiva real de uma ação que venha resolver o problema da segurança, é quase que uma ameaça à própria vida e uma ameaça, né,
condição de trabalho, de ensinar e também, óbvio, de aprender das crianças. Analisando as imagens que a gente observa na imprensa, ou seja, crianças deitadas no chão, com orientação dos professores, a gente até observa vídeos onde há um pânico dessas crianças, ou seja, isso caminha para uma evasão escolar também, é uma grave consequência, na opinião de vocês? Eu acho que esse é um outro dado fundamental. Assim, as escolas, principalmente essas que estão em áreas que são mais... tem mais essa dificuldade, os confrontos acontecem mais, a gente tem muito, além da questão dos professores, né, com tudo isso que a gente sabe, que a questão dos afastamentos por doença ou outros motivos relacionados à questão da violência, tem também o afastamento da criança em relação afeta o à desempenho, escola. Exatamente. Certamente. Eu só ia atualizar um dado, a gente só nesses 5 primeiros meses desse ano, a gente teve 16 operações policiais na Maré e mais 13 dias de confronto e 13 mortos. Então, para você ver, em 5 meses, quer dizer, a gente se continuar do jeito que a coisa vai, sem mudar essa política de segurança que a gente tem hoje, a gente vai chegar ao final do ano com o dobro desse número. E isso é muito sério. E entre esses 13 mortos tem criança morta também. Sem dúvida. Então, isso é um dado gravíssimo para a gente apresentar aqui, né? E, enfim, precisa fazer alguma coisa para interromper esse tipo de processo. Senão, além da invasão, a gente vai ter também as mortes das crianças. Quer dizer, se afasta a criança, não só da escola, mas da própria vida. Vereadora, que tipo de ação pública está faltando? Que tipo de solução a senhora acredita que possa ser viável num momento como esse? Eu separaria em 2 momentos. Acho que uma é essa questão da opinião pública. A agenda pública ela é pautada pelos munícipes, né? Das cidadãos e cidadãs da cidade. Então, essa compreensão que eu acho que a Edson, além do Edson, a Rede da Maré, algumas organizações da sociedade civil trazem, são fundamentais para que o incômodo de dias sem aula, de tiroteio, da iminência do confronto, do adoecimento dos professores, olhar para essa rede como uma rede mais completa, porque acho que, infelizmente, a gente ainda tem um lugar que acaba olhando para essas questões de maneira individuais e menos coletiva, né? Porque tem a mãe, por exemplo, o confronto aconteceu, a mãe entra em contato com aquela família. A mãe está no trabalho, né? Porque no geral acaba recaindo sobre a mulher. Quem busca? Como é que fica esse trânsito, né? Porque há um perigo no trajeto e dentro e fora da escola, né? Da mesma forma com que o professor, assim, a rede de solidariedade dos professores da Quarta CRE, que a gente acompanha mais enfaticamente, assim, de entrar e sair juntos para algumas escolas. Como é que isso não pode ser algo individual? Tem que ser um tratamento coletivo. É nesse sentido que precisa de uma agenda pública e precisa de uma decisão via os secretários e as secretarias. A gente exigiu, por exemplo, em plenário, eu já fiz essa fala, a gente está em busca dessa audiência com a Secretaria de Educação para exigir o fim das operações policiais nos horários de entrada e saída das crianças. Isso é garantir direito à educação. Isso é garantir, além de todos os direitos fundamentais já constitucionalmente garantidos, né, da moradia, da saúde, da segurança pública, tem o direito à educação que é fundamental. E, no geral, isso acaba sempre ficando num segundo plano. Então, tem que ter uma decisão e um diálogo numa política pública que se diga contínua, que ela possa dialogar com as demais secretarias de o que é a prioridade, né? E, no geral, isso acaba sendo, como eu falei anteriormente, em algumas regiões da cidade, em algumas favelas, né? Numa zona onde talvez seja permitido que essas crianças fiquem sem aula. Eu sempre falo, Sérgio, de não hierarquizar a dor, mas a cidade do Rio de Janeiro ainda tem lugares desiguais, né? Sim, o que é a atuação do 41º Batalhão, para citar em Acari, ou do 22º Batalhão na Maré, ou do 5º Batalhão Centro e Zona Sul. Então, essas diferenciações passam por decisões políticas de cargos de chefia, de gestores, de oficiais, e precisam estar coadunadas com esse lugar da sociedade que, né, como a gente gritou na Maré, basta de violência. Então precisa ter uma intervenção política. Acho que falta esse processo mais da decisão e a gente fiscalizar. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Violência nas Escolas.
Bom, no bloco anterior a gente falava sobre soluções, né? Uma questão que ficou bem polêmica na cidade, logo depois dos casos de bala perdida, foi a decisão de blindar algumas unidades escolares. Como vocês analisam uma situação como essa e como que seria um quadro ideal, na opinião do CEP, por exemplo? Na verdade, é risível, né? Hoje, na situação em que se encontram as escolas, né? Pensar numa política de blindagem de escola, quer dizer, né? Você não vai no cerne do problema, entendeu? Essa é uma situação, é uma solução que, primeiro, ela não é uma situação que resolve, né? Porque a história da blindagem não é a blindagem. Mesmo uma blindagem, pelo amor de Deus, isso não é nem para ser colocado em debate. Né? Colocar um cimento resistente, né? A gente conversou isso com o secretário de Educação numa audiência que nós tivemos. A ideia era colocar um cimento mais resistente que pudesse barrar as balas. Quer dizer, a intervenção que nós esperamos do poder público, do poder executivo da prefeitura do município do Rio de Janeiro hoje, é que intervenha junto à Secretaria de Segurança Pública e, como a própria vereadora colocou, barre as operações policiais em horários escolares. Isso é uma reivindicação nossa também do sindicato. Nós apresentamos isso à Secretaria Municipal de Educação, né, para que fizessem a intervenção junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, para que fosse ouvido dessa maneira. Né, o que, na verdade, cimento para blindar a escola não vai resolver a situação. Né? Óbvio, as pessoas transitam nas áreas no entorno, se tornam áreas de risco e, óbvio, que verdadeiros campos de tiro. Entendi. Né? Como ir na base do problema? Como ele solucionou? A primeira coisa, eu acho que é a gente não admitir como natural a situação. Me parece que hoje, pelo menos uma parte da sociedade carioca acha natural que na favela, né, esses confrontos aconteçam. Uma parte da nossa sociedade admite isso. Bom, mas ali a polícia entrou porque tem bandido, então se tem bandido você pode trocar tiro que está no território inimigo. Então, esse tipo de ideia, a primeira coisa que tem que erradicar. Se não é território inimigo, a favela é território da cidade, são moradores que constroem a cidade diariamente, que vêm para cá, que trabalham em casa, que, enfim. Então são cidadãos que convivem com a situação de violência extrema e que não podem ser tratados como a população civil do exército inimigo. Né? Me parece que tem uma compreensão, e aí não só da sociedade, mas da cúpula do Estado hoje tem uma compreensão nesse sentido, de que é possível então que se trave tiroteios ali. Outro dia, agora tem um caveirão branco. Né? Inventaram o caveirão branco para tirar o preto Mas a máquina de guerra continua ali. Aquilo é uma máquina de guerra. Quer dizer, você não pode ter uma máquina de guerra no meio da população civil. Onde foi que a gente começou a se perder? Ou seja, onde foi que essa lição não foi feita para que a gente permitisse uma situação como essa, falando de sociedade? Até que ponto essa violência ela não entrou nos bancos escolares? Como que se deu isso na avaliação de vocês? Porque a gente imagina escola como um ambiente de proteção. Cada pai leva, ou mãe leva seu filho para justamente ter um ambiente de total tranquilidade. Onde que vocês perceberam que o problema começou a ser gerado? Por favor, vereadora. Numa política armamentista, numa política bélica que reforça. Então, só para voltar ao ponto anterior, quando se fala de blindagem, você tem um favorecimento, independente de qual seja a argamassa, e a gente mandou um requerimento de informação para a Secretaria, estamos aí aguardando a resposta desde o dia 17 de abril, solicitando essas informações de que empresa, com que orçamento, qual dotação orçamentária, em que medida isso se coloca. Então, Sérgio, desde que, né, seja o secretário, seja pontual, seja para uma escola, mesmo que não seja uma política pública do Secretaria de Educação blindar todas as escolas, parece que é nessa forma com que foi apresentado. Mas, de alguma maneira, para a sociedade carioca, ficou que, em alguns territórios dos matáveis, dos excluídos, dessa população civil que o Edson fez menção, um exército, poderia ali ter uma blindagem. Se pode ter blindagem, pode ter arma. Né? Porque, perceba, não é a retirada das armas, não é o lugar contrário a uma política de segurança que criminaliza ali as drogas, que criminaliza o pobre. Porque é isso, para um lugar mas sempre, né, em tempos de século XXI, 2017, redes sociais, isso aparece muito, assim. Mas vai entrar com flores, né? Então,
justificando, a sociedade ainda justifica entrar com o fuzil. Então acho que a gente se perde na medida que naturaliza ou que reifica essa questão de blindagens, de política armamentista, dessa política de confronto que aí o lugar da escola fica no segundo plano, porque tem um justificativo ali por causa das armas. A violência nas escolas, o senhor acredita, ou vocês, que reproduz essa violência na sociedade, ou seja, não é um fenômeno intramuros isolado? Ou seja, a violência que está fora acaba, de uma certa forma, invadindo um espaço que deveria ser seguro? Porque você tem a escola, ela é permeável, né? Ela está no território, está num tempo, está num espaço e se a gente tem uma sociedade violenta, e aí não estamos falando só de violência nos lugares onde acontece, mas a sociedade carioca, de uma maneira geral, brasileira, é uma sociedade violenta, a gente não consegue resolver os nossos conflitos de uma maneira mais pacífica, vamos dizer assim, né? A escola, obviamente, acaba também absorvendo. Falta algum tipo de controle violência por parte das escolas também? Ou seja, existiriam ações preventivas? A gente já ouviu notícias, por exemplo, de detector de metais, é uma situação extrema em outros estados. Ou seja, que tipo de solução poderia ser feita até a gente ter uma imagem ideal? Bom, eu acho que assim, primeiro, a gente tem que começar a debater a política de segurança pública desse estado. Né? Há umas 2 décadas que a gente vem num processo de armar a polícia do Rio de Janeiro, né, como se fosse um exército de guerra. O armamento que a polícia do Rio de Janeiro utiliza, ele não é utilizado na grande maioria das capitais do planeta. Entendeu? Só em situações, em áreas de confronto, como na Síria, né, como na Bósnia na década de 90, é que você tem esse tipo de armamento. Certo? Então a gente começa por aí. Né? Então, discutir a política de segurança pública nesse momento é fundamental. Né? Óbvio que isso vai interferir direto dentro da sala de aula, interfere diretamente dentro da sala de aula. Né? Mas se você não tem uma política de desarmamento, uma política de segurança realmente, não uma política de confronto, né? Porque a gente observa desde a reorganização, né, das forças especiais de segurança da Polícia Militar do Rio de Janeiro, como o BOP, né, que a gente vem numa escalada do crescimento da violência e numa escalada da colocada de armas à disposição da sociedade dessa maneira. Os confrontos aumentaram muito. Né? A política de segurança pública, ela não vem na direção de diminuir os confrontos, mas sim de ampliá-los. Né? E levando os confrontos para dentro das áreas de favela, levando os confrontos para dentro das áreas onde a população vulnerável, né, que necessitaria de um maior auxílio, de uma maior presença do Estado, certo? Né, não recebe. Então, a política de segurança hoje é política de confronto, não é uma política de prevenção, uma política de desarmamento, uma política, né, de resolver o problema real, social real. Né? Isso é inaceitável. Mas nessa perspectiva das responsabilidades, Sérgio, é que eu fico pensando que tem todo um lugar que não pode ser uma resolução individual, né? Não pode ser o professor que vai contar, ou a professora que vai contar ali uma história em quadrinho na hora do tiroteio para que essas crianças tenham menos trauma. Não pode ser... enfim, certamente já tem mais exemplos, mas eu fico refletindo que não pode ser de uma maneira só paliativa. Quando a gente fala da redução de acabar os confrontos em determinados horários, é pelo impacto da vida em toda essa comunidade escolar. Imagina a merendeira com a água fervendo e na cozinha e o tiroteio, sabe? O lugar da mãe que volta. Enfim, tem uma vida, tem um lugar ali, né? Quando a gente fala de comunidade escolar, já falando de pais, alunos, mães, professores, todos os profissionais de educação envolvidos. Então, se perde no sentido de quando a gente deixa de olhar para essas ações e naturaliza ou normaliza que as questões sejam individuais. Não pode, né? Tem que ter uma intervenção do gestor, assumindo o meu papel enquanto legisladora, né? Nesse lugar, enfim, a gente dessa diferenciação de quem é a sociedade civil, de quem faz parte do Estado e dessa responsabilidade. Eu sempre reivindico que nós somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, não de outros municípios. A cidade do Rio de Janeiro, da Zona Norte e a Zona Oeste, é marcada por conflito, vídeos, dados que a gente traz,
todos os dias. Essas crianças vão ter menos possibilidade, por exemplo, do ensino técnico, vão ter menos qualificação, porque tem menos acesso, menos acúmulo, menos conteúdo ao ensino de qualidade do Enem. Então, essas crianças estarão aonde no futuro? Esses nossos jovens estarão aonde? Eu acho que é essa a responsabilidade que a gente sempre se coloca. E o gestor público, seja o secretário ou a secretaria, que assume esse papel, tem que ter responsabilidade de olhar para os lugares mais vulneráveis e incidir, né? Ok, então vamos para um último intervalo do Rio TV Debate. Até já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. O tema é violência nas escolas. Eu gostaria de uma análise de vocês em relação ao período março, onde teve o caso, março até agora, né, onde teve o caso da Maria Eduarda. Uma jovem de 13 anos que morreu dentro de uma escola em Acari por uma bala perdida e as aulas foram suspensas por 20 dias. Na opinião de vocês, o que mudou? O que a gente poderia ter feito de lá para cá? Por favor, Edson. Olha, o quadro não sei se mudou tanto assim não, infelizmente, né? Essa tragédia da menina. A gente também teve na Maré uma outra menina, Fernanda, que com a mesma idade, ou próxima a Maria Fernanda, estava em casa, inclusive, e que não tinha ido para a escola justamente porque tinha um confronto. E em casa ela foi atingida a 2 quilômetros de distância. Quer dizer, aí tem a ver com a potência hoje das armas de guerra que circulam tanto na mão da polícia quanto na mão dos bandidos. Eu acho que a gente tem que, para sair só dos fatos, né, mas e caminhar para algum tipo de solução, eu acho que uma das coisas que tinha que fazer, que tem que ser feita, primeira coisa, assim, não dá para ter esse tipo de operação mais. Assim, esse tipo de operação, você perguntar para ele, qual é o resultado das operações que são feitas na Maré? Você tem lá a apreensão de algumas drogas, a apreensão de armas. Isso mudou o quadro? No dia seguinte, como é que está? Está mais segura a comunidade? A cidade está mais segura? Não, continua. Então, se eu aplico uma determinada solução para um problema e esse problema continua, por que eu insisto na mesma solução, na mesma ação? E quem sofre são exatamente essas crianças. Elas são as mais atingidas. Eu fico imaginando, eu fui aluno das escolas públicas da Maré, né? Morei na Maré minha vida inteira. Eu tenho uma lembrança maravilhosa da minha infância, muito pobre, mas uma lembrança muito, muito boa das escolas. Eu fico pensando, essas crianças hoje, que lembranças elas vão carregar para o futuro a partir desse tipo de situação que elas vivem hoje? Qual é a relação que elas estabelecem com a escola pública a partir dessas situações que elas vivem? Ter que deitar no chão, ter que sair correndo, não poder ir para a escola, o helicóptero da polícia às 5h30 da manhã está na cabeça das pessoas. Que lembranças essas crianças vão construir, para além dessa questão que a Marielle coloca, que é muito concreto, que essas crianças estão perdendo aula, e como é que elas vão para o Enem, como é que elas vão para a faculdade, qual é o futuro escolar dessas crianças? Para além disso, que pessoas nós estamos formando a partir desse tipo de situação? O CEP analisa também a questão da violência com o profissional de ensino, né? A gente sabe que existe uma violência fora do ambiente escolar e dentro da sala de aula. Como que vocês observam essa escalada de violência com os professores, até mesmo de conflitos entre professores e alunos, e um possível armamento, enfim, uma falta de controle dentro desse ambiente escolar? Bom, acho que uma coisa não está dissociada da outra. Justamente. A violência dentro de sala de aula, eu particularmente, eu trabalho em área de periferia, trabalho fora do município do Rio, certo, pelo Estado, e eu nunca tive nenhum problema de violência dentro de sala de aula referente ao aluno, né? A violência que eu sempre sofri foi ou por parte do próprio Estado, né, ou por parte, entendeu, né, de meios externos. A gente observa, assim, casos de violência dentro do município do Rio, da rede municipal, certo? Hoje, acredito que ainda são casos pontuais, né, frente ao tamanho do problema, entendeu? Eu acho que o debate da violência dentro de sala de aula é um debate que ele tem que ser acompanhado por profissionais, né, qualificados, que a gente não tem hoje na rede, né, um psicólogo, entendeu? Um pedagogo mais especializado dentro dessa questão, entendeu? A prefeitura não realiza concurso nesse sentido, é uma reivindicação nossa, que possam estar fazendo um acompanhamento dessa criança, né, que na verdade está demonstrando um problema de reflexo da sociedade que ela vive, né? Então você não tem como culpabilizar a criança pelo problema da violência dentro da sala de aula, né, que reflete diretamente. Então, hoje, uma movimentação que tem que acontecer para resolver esse problema
a Secretaria de Educação e a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, se disponibilizarem a estar levando o debate real da violência, entendeu? O debate da violência não é soltar pomba branca, nem balãozinho branco em Copacabana, né? Nem montar passeata pela paz. A gente tem que encarar o problema de frente, entendeu? Tem que encarar o problema de que não dá para dissociar, né, o problema da violência dentro da sala de aula, o problema da violência do entorno, da questão social, né, do impacto das armas na sociedade, né, do impacto, entendeu, da violência policial que cada aluno sofre, né, ao sair da escola, voltando para casa. Né? Quantos alunos nossos não relatam na forma como eles são tratados pela polícia, em abordagens extremamente duras, com crianças. A gente já presenciou isso, temos relatos disso, entendeu? Isso reflete direto dentro da sala de aula. Né? Então, a movimentação sobre a violência dentro da sala de aula tem que ser resolvida de maneira pedagógica, né? Não é punitiva, né? Não é de maneira dura, certo? Como parte da sociedade até propõe. Autoritária, né? Que tipo de ação o legislativo pode contribuir para esse problema? O que a senhora acredita que os vereadores podem trazer de solução para resolver isso? Fiscalizar essas ações, fiscalizar o executivo nesse sentido, né, porque já é nossa atribuição, e nesse sentido é que a gente mandou o requerimento de informação 104/2017 solicitando essas informações qualificadas. Interessa à sociedade saber de onde esse orçamento irá sair. Em tempos de crise, seja para blindagem, seja para a formação dos profissionais, como que a Secretaria de Educação está se organizando para isso. Como o Gilberto falou muito pontualmente, rápido, é óbvio que um debate com a sociedade mais ampla, um ato público, né? O movimento, principalmente o campo progressista, faz muito isso, e eu sou favorável da liberdade desse lugar de nós estarmos nas ruas dizendo basta. Agora, e foi feliz encontrando o secretário de Educação na Maré. Agora, no outro dia, já estávamos novamente com as escolas tendo problema numa operação policial. Então, uma vez gestor público, precisa exigir ali responsabilidade de gestor público. É nesse sentido que os vereadores também precisam fazer essas intervenções. Então, tem requerimento de informação, fiscalização do executivo, essas exigências com qualidade, né, de que a gente não está exigindo que terminem ou que parem os confrontos por conta de favorecimento de um lado ou outro, né? É pela garantia de um direito a ser elevado. Você acredita que vai ser fácil conter as operações justamente no horário escolar? Ou seja, até que ponto essa medida vai ser respeitada ou isso vai causar algum resultado preventivo? A senhora acredita que vai ter... Sérgio, acho que já tem um desconforto desde o primeiro momento da apresentação da proposta, mas eu acredito numa política pública que ela precisa ser de vanguarda, que ela precisa estar à frente, que ela precisa ser propositiva, menos reativa, porque sendo assim a gente vai só, como diz o dito popular, enxugar gelo e limpar carvão, né? E aqui, sendo eleito, tendo o favorecimento e o fortalecimento, melhor dizendo, dos profissionais uma vez sindicalizados ou as ONGs com investimento muitas das vezes internacionais para um trabalho qualificado. Se tem gente na ponta dizendo isso não tem funcionado, isso é uma guerra, infelizmente, às drogas, infelizmente uma guerra aos pobres e um procedimento que não tem tido resolução. É risível, assim, o número seja de armamento, seja de drogas apreendido. O quantitativo maior, e infelizmente, acabam sendo as baixas, né? Como a gente, infelizmente, já teve gestores falando que para fritar o ovo tem que quebrar os ovos, alguma coisa assim, né? Assim, justificando algumas iniciativas. O problema essas baixas hoje deixa de ser o negro pobre ou favelado, que ele continua nesse perfil, mas ele é o negro pobre favelado ou é a negra pobre favelada, como foi a Maria Eduarda, de uniforme. Esse é um dado, né? A gente tem que olhar agora para essa especificação. A menina que estava dentro da aula de geografia, dentro da escola, e esse Estado que está aí, que é detentor do uso da força, mas é detentor de direitos, não deu a Maria Eduarda, infelizmente, os seus direitos. Então, a gente que é do Legislativo tem que fiscalizar e exigir, enfim, que essas medidas estejam no Plano Municipal de Educação, na formação, no orçamento, no diálogo entre as secretarias, né, no município, no caso, da Secretaria de Educação com a Secretaria de Ordem Pública, pautado também a Secretaria de Segurança, para a gente avançar e não naturalizar, não normalizar esse problema. Edson, essa realidade não está nos livros, né? A gente não aprende. Provamos, enquanto sociedade, que somos péssimos alunos, porque a gente não aprendeu essa lição e não conseguiu ter um ambiente ideal para essas crianças. Qual o papel da escola, também
encaminho para o CEP essa pergunta, qual é o papel da escola nesse desafio? Depois a gente analisa também a responsabilidade de pais, enfim, de que forma a gente pode avançar. Claro. Deixa eu só falar uma coisa antes, rapidíssimo. Isso que a Marília falou é importante, essa coisa da ação e desse pedido de não entrar, a polícia não entrar do jeito que entra no horário escolar, né? Porque aí você abre espaço para a escola, inclusive, cumprir o papel dela. Não é que na favela, ou enfim, nos bairros populares, as pessoas sejam contra a polícia, né? Elas são contra esse tipo de operação policial, muito pelo contrário. A polícia é sempre bem-vinda quando ela trata esses moradores bem, ou como quando ela cumpre o seu dever, como ela cumpre em outros lugares da cidade. Então, se você vai no Flamengo, em Botafogo, Leblon, e tem lá uma polícia, você vai ser tratado de uma determinada maneira. E bem tratado, se você procurar a polícia, se for morador, principalmente desses bairros. É isso que as pessoas querem. Então, não é que se fala assim, vocês não querem trabalho da polícia? Porque vocês estão favorecendo o bandido. Tem esse discurso hoje de um grupo da sociedade, assim, não quer que a polícia entre para quê? Para favorecer bandido? Não é isso, né? A polícia pode fazer um outro trabalho, um trabalho de inteligência, e ela tem feito, ela tem meios para fazer isso hoje, e tem provado em várias operações que a gente vê por aí, que faz isso, né? Então, se você muda essa lógica, você abre espaço, inclusive, para a escola atuar como ela tem que atuar, né? Na formação dessas crianças, na aproximação da escola com o território, né? Hoje, as escolas acabam se cercando de grades e, entre algumas escolas, tem grade para tudo que é lado. Isso é um cenário terrível. Por quê? Por conta de todo esse entorno, né, dessa violência que a escola vai tentando blindar de outra maneira, mas também é uma forma de se blindar. E aí você tem um afastamento da escola do território por conta da violência e uma separação. Isso precisa diminuir, né? E como é que diminui isso? Assim, a escola precisa ter condições de trabalhar. Hoje, isso está muito difícil, né? E não tenho dúvida que quando essas condições externas estiverem melhores, por exemplo, a escola pode, inclusive, se abrir mais para essa comunidade. Acho que esse trabalho que você falou que não está no livro, e talvez esse seja o trabalho mais importante, trabalho da convivência, hoje está muito complicado você conseguir fazer esse tipo de convivência nesses territórios. Vamos então fazer uma rodada de considerações finais em relação ao tema, começando com a vereadora, por favor. Acho que promover essa perspectiva das relações de convivência mais ampla, a gente poder fazer sínteses dessas diferentes perspectivas, eu acho que é o fundamental, Sérgio, desse lugar de quem é do executivo, de quem é do legislativo, quem é da sociedade civil, quem está na ponta da garantia de direitos. Precisa ter um lugar que nos una, né? Que é sair desse lugar onde tudo é pautado pela questão da segurança pública. A gente precisa falar agora mais amplo sobre direitos, sobre direito à educação, que esse é o tema fundamental. Então, precisa de um pacto social, coletivo, nessa síntese, na garantia de direitos e menos desse lugar da retirada. Gilberto, representando o CEP, por favor. Eu acho que existe uma questão hoje que ela é 0-1, entendeu? Dentro dessa relação, da construção de uma sociedade, né, que seja uma sociedade harmônica, uma sociedade que construa uma relação, né, de respeito aos direitos do cidadão, né? Que é um investimento. O investimento do poder público em educação, entendeu? Ele tem que existir, de fato. Hoje a gente vivencia um processo de desmonte, entendeu? Na rede pública, né? O prefeito anuncia a crise, entendeu? Tem toda uma situação, né, que aponta, certo, para um acompanhamento que a gente já vem fazendo, né, que é perceber que hoje, a partir da questão das condições de trabalho do próprio profissional, né? Desde a falta de material básico, entendeu? Para se dar aula, para se ministrar aulas, né? A ausência, por exemplo, de funcionários dentro das escolas que possam garantir não só, né, a questão da convivência, né, da estrutura, entendeu? Mas é isso, nós do sindicato entendemos, né, que todo mundo que está dentro da sala de aula, desde o porteiro ao diretor, passando principalmente pelo professor, são entes de educação. Sim. Né? São figuras que estão ali junto com os pais, junto com os alunos, tentando construir uma sociedade melhor. Agora, não tem como ter essa execução, não tem como ter, né, esse funcionamento se não existir investimento do setor público, entendeu? No setor público ele não pode, entendeu, se abster dessa situação hoje, né? Então, hoje você vê uma diminuição significativa do quantitativo de verbas para a educação. A gente reivindica um aumento real,
né, do investimento de verbas para a educação, entendeu? A gente reivindica que se ampliem os quadros, né, de concursos públicos, principalmente para as funções mais fundamentais da escola, né, da cozinheira, do porteiro, entendeu? Abertura também de concursos para mais educadores, né, para auxiliares de creche, entendeu? Para todos aqueles que ajudam a construir a sociedade, de fato. Então, somente dessa maneira, a gente vai construir uma escola que intervenha na sociedade através, né, do reflexo da educação junto a esses alunos, né, que esses alunos possam refletir fora da escola, né, o aprendizado, né, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais harmônica, né, que possa trazer aí, enfim, uma qualidade de vida para todos nós. Investimento em educação é fundamental. Acho que ele é pedra fundamental de qualquer discussão de sociedade. Ok, então a conclusão final, Edson. Primeiro, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou filho da escola pública, né? Então, a minha trajetória inteira, e depois virei professor de escola pública também, tenho muito orgulho porque a escola pública, para o menino pobre como eu fui, na favela da Maré, na Nova Holanda, era a escola pública o espaço mais importante que eu tinha. Né? Não tinha acesso a outros espaços, e não viajava, não tinha grana para fazer grandes peripécias fora daquele espaço ali. Então a escola pública era uma porta, que foi uma porta fundamental para mim. Não tenho dúvida que para as nossas crianças da Maré e de outros lugares da cidade, a escola pública continua sendo um espaço fundamental. Por isso que essa crise toda que a gente vive hoje, quando ela atinge tão duramente a escola pública como atinge hoje, para mim é a coisa mais grave que a gente tem, talvez até dessa coisa, a gente fala muito de crise econômica, a corrupção, então, mas esse ponto é fundamental. Você está destruindo, está impedindo o bom funcionamento de uma instituição que é a pedra angular ali de muitas dessas nossas crianças e que a partir dali conhecem o mundo. Né? Eu acredito muito nesse papel ainda, por isso que eu acho que a gente precisa fazer um pacto na linha que Marielle coloca, os governos, a sociedade civil, os sindicatos, para a gente proteger esse espaço, para dotar esse espaço de significado cada vez mais. Isso passa por reconhecer, além da importância dele, reconhecer que a gente precisa ter uma outra cidade, que a cidade olhe para as favelas, para os territórios populares, não como um território inimigo, muito pelo contrário, mas pelo um território que tem dificuldades, mas que é da cidade também, né? Acho que mudar essa perspectiva, e acho que aí programas como esse são fundamentais para levar esse tipo de debate, discutir, por exemplo, não só a questão da segurança, mas e da educação, mas a gente tem uma discussão fundamental, que é a discussão das armas, por exemplo, que entra no Rio, e a discussão das drogas também. Né? Porque a gente está há 50 anos no mundo fazendo combate à guerra às drogas, que não tem nenhum resultado positivo. Está na hora de discutir a produção, o consumo, como é que faz isso de uma outra maneira. Né? Se esse combate essa guerra às drogas só faz produzir mais morte, qual é a alternativa a isso? Acho que precisa estar colocado também no horizonte, e aí Marielle, os vereadores, enfim, vão ter um papel fundamental nisso, e hoje já tem gente discutindo bastante essa questão das drogas, qual é a saída? A guerra às drogas fracassou. Ela não tem nenhum resultado positivo. Qual é a alternativa a isso? Esse é um debate que precisa ser feito, urgente. Eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado. E o Rio TV Debate termina aqui. Até o próximo encontro.